Então, Murilo, pra gente começar a nossa conversa, eu queria que tu trazesse justamente pra quem que é o Minha Casa Minha Vida. Então, qual é a pessoa, qual é aquela família que consegue estar dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Legal, legal. O Minha Casa Minha Vida, hoje, ele vai enquadrar, e aí eu vou falar já das mudanças, acho que a gente já pode entrar nas mudanças, Legal. mas é bem como tu falou. É para um público que vai comprar ali o primeiro imóvel, não necessariamente precisa ser o primeiro, ele pode entrar mais de uma vez no programa, caso ele tenha vendido, mas só para a gente situar bem, para vocês entenderem, o pessoal, principalmente quem está de casa, é que esse programa, inclusive, ele prevê devolução de subsídio caso tu venda antes de 5 anos. Uhum. Por quê? Porque a ideia não é pegar esse subsídio, taxa barata, para fazer o investimento. Então, esse já é um ponto importante, né? Que deve ter gente ali que viu, pô, Minha Casa Minha Vida, já vou construindo Minha Casa Minha Vida pra vender, só que, cara, não é esse o Não objetivo, tu é vai esse o estar fazendo objetivo. algo aí que não é certo, né? Exatamente. Inclusive, nos contratos de Minha Casa Minha Vida existe cláusula contra aluguel, né? Tu não pode Aham. alugar essa casa. Então, são várias coisas, só pra gente situar Claro, mesmo claro. o que que é o programa. Mas basicamente ele é para pessoas que não têm imóvel, então, e pretendem comprar uma moradia. Ele serve para moradia. Todo o funding, o dinheiro que vem do FGTS, ele é para moradia. Ou seja, se eu tenho uma casa aqui, por exemplo, em Porto Alegre, eu não posso comprar ou fazer um financiamento de obra pelo Minha Casa Minha Vida porque eu já tenho onde morar. O FGTS, todo o dinheiro que vem dele é para moradia e o funding do Minha Casa Minha Vida é o FGTS. Agora, por exemplo, por que eu disse que o Minha Casa Minha Vida não necessariamente é para o primeiro imóvel? Mas se eu tenho, por exemplo, uma casa em São Paulo, que eu adquiri lá, meu esforço, fui lá, comprei, posso ter comprado inclusive ela financiada, mas ela está quitada lá, me mudei para Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre eu não tenho onde morar. Então, Minha Casa Minha Vida, ele vai poder sim servir para mim. Legal. Porque mesmo eu tendo imóvel, eu posso sim enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque aqui é onde eu não tenho onde morar. E ele é um programa para moradia, né? Uhum. Déficit habitacional. Então, começa por aí. Ele é um programa aí para quem não possui imóvel ou não tem onde morar. E vai enquadrar, né? Até pouco tempo atrás, ele tinha aí tetos do programa entre 154 mil até 264 mil em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Aqui em Porto Alegre, quem é daqui, regiões metropolitanas, aqui era 248, algumas cidades 219, aí o pessoal começa a meio que se identificar nas suas cidades, o pessoal tem meio de cor, minha cidade é tanto. E a gente teve uma primeira alteração aí, não sei se a gente já Pode aborda. ir, toca a Então ficha. tá. E a gente já teve uma primeira alteração aí, mas vou falar sobre ela. E rendas até 8 mil reais. Entrou no passado os 8 mil, era 7, Aham. foi para 8. Vou abordar isso e o que tem de novidades. Bom, o que mudou basicamente? Assim, ó, que já foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS foram 3 grandes mudanças, tá? Vai ter mais. Vai ter mais pela frente. A primeira grande mudança, a gente teve redução em uma das taxas de juros, que é para uma família, e aqui eu vou tentar explicar, assim como o Conselho Curador fez, que é para famílias que ganham até 2 mil reais. Foi feito um estudo, e a Caixa hoje, ela empresta um percentual para quem ela empresta, que ela começa a emprestar, é para famílias que ganham um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio. Quando é menos que um salário mínimo e meio, a gente está falando de faixa zero, que é plano par, né, habitação Uhum. popular, que são até 90% de subsídio, é outro programa. Minha Casa Minha Vida, faixa um salário mínimo e meio já começa a atuar no programa. E a Caixa percebeu que essas famílias estavam precisando, a entrada estava ficando muito alta e elas não estavam conseguindo atingir. Aí muita gente vai responder assim: Murilo, mas o salário mínimo não compra nada. É que a gente costuma nos colocar na nossa região. E aqui Uhum. Porto Alegre realmente o salário mínimo e meio não vai comprar, mas tem regiões, por exemplo, em algumas cidades na Bahia, metropolitanas, que sim, o pessoal consegue comprar imóveis aí 160 mil, que é mais ou menos o que financia com o subsídio Uhum. dos 47 mil, que era até então, lá sim. Então, muita gente se coloca na sua região e diz: não, mas isso aqui não funciona. Pessoal, o Brasil é muito grande, um país continental. Acaba que, em algumas regiões, sim, o programa contempla. Então, esse estudo foi feito o quê? Primeira mudança, renda até 2 mil baixou a taxa de juros. Era Legal. 4,5, caiu para 4,25. Com esse estudo, mais ou menos aumentou em torno de 6 a 7 mil reais
o poder de compra dessas pessoas. Legal, então só de baixar 0,25% ali da taxa de juros já impacta que o cara consegue R$ 6.000 a mais de financiamento. Então, por isso tem gente que fala assim, mas isso não muda nada. Calma. Muda em alguns lugares, para algumas pessoas muda. Então a gente tem que entender que é um programa muito extenso. Legal. A gente vai falar hoje até 8 mil e aí uma possibilidade até 12 mil. Então a gente está falando de um cara que ganha um salário mínimo e meio e um que vai ganhar 10. Então esse programa ele é muito abrangente. Essa é a primeira mudança. Segunda mudança, subsídio, que era 47.500, subir para 55 mil. Então, esse mesmo estudo dessa mesma família que ganhava os 47, já ganha 55. Então, ele ganhou 6 no financiamento e mais 7 no subsídio. Então, só aí essa família conseguiu atingir mais ou menos 13, quase 14 mil reais a mais, só mudando o programa, né? Murilo, deixa eu te interromper um pouquinho Pode só ir, antes da gente continuar nas mudanças. Eu acho que um ponto que é legal de explicar até pro pessoal, porque às vezes o pessoal tem um pouquinho de dúvida, é como funciona essa questão do subsídio, né? Então, explicar aquela questão do financiamento é 80% do imóvel, o subsídio é o valor a mais, por isso tu consegue diminuir ali a entrada. Então, se tu puder explicar um pouquinho da tua forma, né, que tá ali lidando diariamente com esse tipo de financiamento, eu acho legal. Perfeito. O subsídio do governo é um desconto no imóvel, né? O jeito mais, talvez, fácil da gente entender, e eu costumo usar isso didaticamente com clientes mesmo, pensa que é um cheque do governo que vai servir de entrada. Basicamente é isso. 55 mil reais, e claro, ele vai reduzindo conforme a renda aumenta. Se eu não me engano, em 1.800 de renda, ele é 55 mil e ele vai caindo conforme a renda aumenta. Mas se o cara ganhou 55 mil de subsídio, ele considera um cheque, né? Se o imóvel é 160, ele vai estar dando 55 de entrada e ele vai financiar ali 105. Então, o subsídio nada mais é do que realmente dinheiro do governo entrando na conta do proprietário lá, porque é uma entrada, né? Inclusive, já vou dizer aqui, uma das medidas que saiu na medida provisória, que foi aprovada por unanimidade, é que outros entes públicos, como cidades e municípios, também façam isso. E a gente já tem aqui no Brasil várias cidades e vários municípios, várias cidades e vários estados. Se eu não me engano, o estado do Tocantins também tem um subsídio. Legal. De um valor, eu não lembro qual que é o valor, aí quem é de lá vai poder me dizer. Tipo, o governo estadual dá um mais subsídio um cheque, pra tu. entendeu? E cidades também. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vou, se eu falar, vou estar, mas se eu não me engano, Santa Cruz ou alguma, também dá um cheque de mais algum valor, porque isso foi uma medida que já tinha sido pedido pelo governo, porque o governo federal não consegue abranger todas as regiões. Então, o que ficou decidido? Olha, a gente está fazendo o que dá para fazer por aqui, mas as suas regiões, se tu tá vendo que ali o programa não tá atingindo, vamos fazer então esse subsídio também vem do funding, também vem do FGTS ou é um outro recurso? Não, outro recurso. Subsídio não vem do funding do FGTS, isso é dinheiro, cofres públicos, dinheiro da União, se eu não me engano, daí eu vou ter que ir atrás, mas uma vez foi direto dinheiro da União, pode estar no PAC, não sei, teria que ver de onde está vindo hoje, tá? Caixa já subsidiou isso aí durante um período, mas não é dinheiro do FGTS. Isso, para ficar claro, esse programa habitacional, ele não fere, né? Todo Minha Casa Minha Vida, tem gente que acha que assim, vai quebrar o FGTS. Pelo contrário, o programa Minha Casa Minha Vida, ele rentabiliza o FGTS, tá? O FGTS ganha dinheiro, sim, com o Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa sustentável. Então, sobre subsídio, acho que é isso. Não, show de bola. Então, voltando ali para as mudanças, tu estava ali no faixa 2, né? Isso. Primeira mudança é os 2 mil de renda, reduziu a taxa de juros. Segunda, subsídio, que era 47.500, subiu para 55 mil. E terceira mudança, que é a que, para mim, vai fazer mais diferença nas regiões, é o aumento do teto do programa, que ficou definido, né? Aqui a gente puxa a terceira mudança em 2 etapas. Uma primeira etapa para quem é até a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, vou explicar o que é, e outra segunda etapa para a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Faixa 2 do Minha Casa Minha Vida são rendas até R$ 4.400. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele mudou. Antes, a gente tinha que cidade tal, Porto Alegre, o valor é 248.
Agora mudou. Agora a cidade tal vai depender da renda da pessoa. Porque dependendo da renda vai ter uma faixa ou outra. Legal. Que é o quê? Faixa 1 e 2, a gente vai ter um aumento das regiões. Então, só para te ter uma ideia, tá, Rafa? Região metropolitana aqui, Cachoeirinha, Gravataí, era 219 mil. Vai ir agora, só pela mudança do governo, para 245. Então, a gente teve aumento de teto em todas as cidades. O teto mínimo do programa, antes era, se eu não me engano, 154 mil, posso estar errado, se eu não me engano, 154, foi para 190. Então, nenhuma cidade no Brasil vai ter o Minha Casa Minha Vida com um valor inferior a 190 mil de programa, né? Ou seja, imóveis até 190 mil vão poder ser financiados. Antes ali 150. Então, a gente está falando de pelo menos 40 mil de teto em todas as cidades. Isso é muito bacana, porque tem cidades que a gente sabe que, mesmo cidades pequenas, né, porque era por número de habitantes, não comportava 150 mil. O terreno era 80, como é que tu ia fazer uma casa com 70? Ficava bem difícil, né? Então, isso já vai melhorar muito. E o que mais me impressionou da aprovação, quando saiu na mídia, eu falei assim, mas será? Né? Até eu saiu desconfiado, exatamente. Né? Saiu na mídia, pensei, mas será que é mesmo? Que saiu o pessoal falando o seguinte, Minha Casa Minha Vida vai para 350 mil. E eu fui ver as notícias, fui ver o que estava acontecendo, o Conselho Curador realmente analisando as propostas, foi lá, aprovou, foi para o Conselho Curador, acharam sustentável, eu vi a tese boa, que é o quê? 350 mil reais para a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que é o quê? Rendas de 4.400 até 8 mil reais. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ganha 5 mil, independente da cidade, se é aquela que era 190 mil o teto, se a renda dele é 5, ele é faixa 3. Faixa 3, ele vai poder comprar imóveis em qualquer lugar do Brasil, cidade com 8 mil habitantes, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, por 350 mil reais, até 350 mil reais o imóvel. Isso permite que esse cara faça um financiamento com uma taxa muito baixa. A gente não está nem falando de subsídio, porque faixa 3 já não tem mais subsídio, mas a gente está falando de um cara que vai poder pegar taxa de 7% ao ano para financiar daqui a pouco 250 mil reais dentro do programa habitacional do governo. Isso é incrível. Isso vai abrir possibilidades no Brasil inteiro. Então, essas são as 3 principais mudanças hoje que a gente tem no programa. Aumento do teto, aumento do subsídio, redução da taxa de juros até 2 mil de renda. Pô, que legal, Murilo. Eu acho muito bacana o pessoal entender o impacto dessas mudanças. Principalmente, eu acho que a questão do teto, eu acho que foi algo, assim, essencial. Então, às vezes eu tenho muitos alunos, enfim, pessoal, queria começar a construir Minha Casa Minha Vida. Só que o que acontecia? O cara chegava lá na cidade dele, o terreno era no mínimo uns 150 mil reais. Aí já não sobrava um valor ali para construção, para ficar dentro desse teto. E até, eu acho legal explicar pro pessoal também, que eu acho que às vezes o pessoal confunde um pouquinho, a questão do teto, né? Que o teto é o valor do imóvel. Então, o valor do imóvel, se for uma construção, como se pronto estivesse, se for um apartamento, aquele imóvel pronto, mas não é propriamente o valor que a Caixa vai estar te liberando, né? A Caixa vai estar te liberando 80% desse valor, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a gente pode financiar tanto na SAC quanto na Price 80%, mesmo empreendimentos. Então, nesse caso, a Caixa vai poder financiar até 280 mil reais. E outra coisa que eu acho que é legal a gente falar também é que não é que o teto do programa é 350 mil na faixa 3, que os imóveis vão ser vendidos todos a 350, né? É o limite, mas pode ser vendido a 180, 200, 220, porque quem dita, na verdade, preço é mercado, né?